Fala, rapaziada, quando surge, estamos aí nessa segunda-feira, trazendo conteúdo novo para vocês. Tentar trazer para vocês um conteúdo diferente e uma discussão para a gente estar debatendo aqui nesse dia de hoje, né? Depois de finalizada nesse domingo a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Trazer um questionamento, né? Palmeiras é o único beneficiado com a arbitragem? Será que não rola uma hipocrisia tremenda dentro das torcidas, inclusive a do Palmeiras também? Porque, querendo ou não, todo mundo puxa a brasa para sua sardinha, né? Então, eu queria trazer algumas situações aqui para vocês e tentar discutir um pouquinho com vocês aqui, né? E mostrar um pouquinho do comportamento, né? Dos torcedores, que ele se desenvolve muito em função daquilo que está acontecendo no período, né? Então, para que você possa estar acompanhando junto com a gente, né? Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, vai deixando aquele likezinho para a gente. Confere se você já é inscrito, se você não é inscrito. Vai confirmando a sua inscrição no canal e ajuda o Marcos a fazer o Palmeiras esse a crescer. Vou pedir desculpa pela minha voz, que eu passei os últimos 2-3 dias aí em situação de gripe, né? E agora que eu tô me recuperando, então quero pedir desculpa para vocês a respeito da minha voz e vamos tentar trazer um conteúdo interessante para vocês hoje aqui, né? Uma coisa que eu queria trazer para vocês, quero que vocês prestem bastante atenção na pergunta desse repórter aqui, diante dessa entrevista que o Roger Machado deu após o jogo em que o Palmeiras venceu o Internacional no Beira-Rio na última semana. Vamos prestar um pouquinho de atenção aqui. Esse assunto da arbitragem, manter esse assunto, Roger, até pelo seguinte, porque não te parece que no primeiro jogo do Inter no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, um lance legal, que teve a expulsão, que foi tudo bem, o presidente da CBF vai e manda punir o árbitro, um dos melhores árbitros do Brasil. Não parece que fica um recado muito claro, se favorecer alguma coisa com o Inter, tu vai ser punido. Porque o líder do Campeonato Brasileiro hoje, em 3 jogos, foi favorecido pela arbitragem. E não acontece nada com os árbitros. E até ano passado, tu teve um problema no jogo Inter e Cruzeiro, eu me lembro da tua irritação, inclusive, que vocês receberam uma normativa antes do jogo, indo pro estádio Mineirão, que não podia mais reclamar todo mundo, que era uma coisa assim, né? Vocês receberam alguma normativa agora que é válido o chute na cabeça na área? Não recebemos, né? Aí, Então tá aí, né? Vocês entenderam bem a pergunta do repórter, né? A gente sabe que no Rio Grande do Sul, né? Eu moro aqui em Santa Catarina, a gente sabe que no Rio Grande do Sul existe um fanatismo muito grande, né? Em função de Internacional e Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. E você percebe que o tom da pergunta, né, ele vem a se referir ao Palmeiras, né, que até naquele momento estava liderando o campeonato, né, dando a entender que esse torneio estava sendo liderado por uma equipe em que havia sido beneficiado pela arbitragem durante 3 rodadas seguidas, né, mediante da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. De fato, né, o Palmeiras teve situações a qual foi beneficiado pela arbitragem, só que se você for analisar e você começar a pegar o contexto dos questionamentos e você começar a trabalhar em cima de teoria de conspiração, você começa a entender que uma equipe está sendo beneficiada para que ela se torne campeã de um determinado campeonato, né? A partir do momento em que as outras equipes não conseguem fazer o seu resultado, né?
Então, eu acredito que dentro dessa, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mesmo com todo o fanatismo, né, da imprensa gaúcha, né, que a gente conhece, né, a gente sabe bem como é que funciona isso aqui, eu acredito que o repórter, mesmo ele sendo fanático, mesmo ele sendo torcedor, né, eu acredito que ele deveria ser pelo menos um pouquinho mais profissional, né? Porque a partir do momento que você começa a jogar uma teoria de conspiração em cima de uma equipe ou outra, né? Você começa a tirar a responsabilidade de outros departamentos, né? Você começa a tirar a responsabilidade de CBF, você começa a tirar a responsabilidade de STs, você começa a tirar a responsabilidade das pessoas que organizam e contratam a arbitragem, porque a gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro é muito ruim. Então você acaba tirando a responsabilidade dessas pessoas e induzindo, né, levando as pessoas a subentenderem de que existe um esquema, né? Isso já foi discutido na imprensa aberta, na imprensa fechada. Os grandes programas de debate esportivo já levantaram esse questionamento, já levantaram essa situação, em que no Brasil a qualidade da arbitragem é muito ruim. O árbitro ele não erra porque ele está sendo tendencioso. O árbitro ele erra porque ele é muito ruim, né? Tanto o árbitro de vídeo como o árbitro de campo. Então a gente fica muito, principalmente o torcedor palmeirense, né? Que o torcedor palmeirense tem o costume de ser muito boa praça com todo mundo, né? Não ser muito fanático, né? Para criticar times e torcidas adversárias, né? Não compra briga com ninguém quando não precisa. E só que as demais torcidas e os demais grupos de imprensa, no caso os regionalistas, quando eles têm a oportunidade de cair matando em cima do Palmeiras, vocês não tenham dúvida de que eles vão fazer, certo? E eu acredito que esse tipo de teoria de conspiração ela não é válida, ela não se sustenta, porque nós estamos na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem muito jogo pela frente, e daí a gente precisa entender se nas próximas rodadas, se o clube que está sendo prejudicado hoje ele for beneficiado, o discurso ele precisa ser o mesmo, né? Porque se o árbitro errou em favor do Palmeiras contra o Internacional, não estou nem entrando na questão do mérito, se foi ou não foi o pênalti hoje, mas vamos dizer que tenha sido pênalti. Se o árbitro errou contra o Internacional na partida nessa partida, última partida entre Internacional e Palmeiras, e esse mesmo árbitro ele erra a favor do Internacional numa próxima rodada, o discurso ele tem que ser no mínimo o mesmo, né? Esse mesmo jornalista, ele não pode ser torcedor, ele é profissional, então ele tem que também abranger a pergunta, fazer o questionamento também, da mesma forma com que ele está fazendo agora, com a mesma tendência. Porque se o árbitro está sendo tendencioso para o Palmeiras, ele vai ser tendencioso só para o Palmeiras. E se ele está sendo tendencioso em outras partidas para outras equipes, esse repórter ele também tem que abrir a boca e falar, né? Então aí aqui hoje o Roger deu aqui a sua versão, né? O Roger, por uma pessoa mais contida, né? Não vai entrar nesse mérito, ele não vai ficar jogando M no ventilador, né? Então ele não vai adentrar muito do assunto, né? Mas para que vocês entendam como que a própria reportagem, né? Os próprios repórteres, principalmente algumas que são regionalistas fanáticos, sempre vitimizam, né? Se vitimizam diante de uma situação adversa, e quando essa situação ela é favorável, essa indignação ela é desigual. Vocês percebam agora como que vai ser a reação do Baldasso, né? Após esse empate
com o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, né? Toda aquela nuance a qual aconteceu diante da equipe do Palmeiras, né? Na semana anterior, né? Após a derrota. Nesse jogo que aconteceu nesse último final de semana, né? A gente teve uma situação de pênalti contra o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, e vocês vejam que o comportamento das pessoas que foram atingidas na última rodada, elas se diferem totalmente. Para o Inter fazer a cobrança. Falta. O juiz vai terminar. Termina o Clássico Grenal. Termina o Clássico Grenal na Arena. 1 para o Grêmio, 1 também para a equipe do Internacional. Grêmio saiu na frente, o Internacional de pênalti chegou ao empate, mas não foi bom resultado para a equipe colorada, que chega a 6 pontos em 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Bom, mas agora Fabiano Baldasso analisa tudo na Super Jornada Colorada KTO, onde falhou e onde acertou o Internacional. O torcedor quer saber, Baldasso. Vamos lá, gurizada. Eu tô frustrado. Eu achei que o Inter ia ganhar com alguma facilidade. Estou efetivamente frustrado com o resultado do Grenal, porque eu acho que o Internacional passa também pelo fato de que o Grêmio fez uma boa partida, surpreendeu o Grêmio com uma organização melhor, né? Passando por cima, subvertendo aquilo que a gente estava vendo do Quinteiros como técnico do Grêmio. O Grêmio surpreendeu, sim. E acho que não surpreendeu só a mim, acho que surpreendeu ao Roger e surpreendeu aos jogadores do Internacional também. Mas o Inter não foi bem. O Inter teve problemas importantes no jogo. E nós temos que tratar de todos eles, porque os problemas importantes do Inter, eles passam por questões táticas e passam por questões técnicas. E a primeira coisa que eu coloco para vocês é que o Internacional talvez esteja começando a se tornar um time previsível jogando dessa forma. Marca o Wesley. É marcar o Wesley e tu tem a metade do poderio ofensivo do Internacional morto. E o que nós vamos fazer para burlar isso? Hoje tinha marcação dobrada no Wesley pela esquerda, o Roger não promoveu nada. Eu tinha um Vitinho pelo lado direito, peso morto, em cima de um Marlon que já tinha amarelo, e nem para inverter os jogadores o Roger apareceu. Inverte, bota o Wesley para o outro lado, inventa alguma coisa. Que eu até acho que o Roger no segundo tempo inventou. E nós vamos falar sobre isso na sequência. O primeiro tempo do Clássico Grenal teve um Grêmio surpreendendo, um Grêmio com linhas altas, um Grêmio marcando saída de bola de forma intermediária, trancando a transição do Inter, o Inter com imensas dificuldades, o Bruno Henrique fazendo uma partida péssima, trancando também a transição do Inter, quebrando a transição do Internacional, né? Um jogo que qualquer um poderia marcar, como o Valência, por exemplo, que mais uma vez teve a chance e não conseguiu botar para dentro. Como tem sido o Valência em jogos importantes em que poucas chances aparecem, apareceu a chance para o Valência, ele não colocou para dentro. O Grêmio, e não digo que foi injusto, terminou o primeiro tempo ganhando por 1-0, porque o Grêmio teve uma chance e fez, né? Foi um primeiro... Tá aí, vamos dar uma pausa, vamos dar uma analisada nesse vídeo nesse pós-jogo do Baldasso aqui, né? Antes do jogo contra o Palmeiras, a gente viu ali um pré-jogo, né? Umas expectativas, até umas apostas aí nas casas de apostas, né? Dos torcedores colorados, né? Diante do jogo do Palmeiras. Vocês vejam até que ponto vai o fanatismo, né? Que é normal, é totalmente normal o torcedor ele ser fanático, né? É óbvio que se eu vou fazer uma casa de aposta, é óbvio que eu vou apostar no meu time. E eles não fizeram diferente disso, né? Todo mundo fez a sua apostinha, né? Todo mundo rodou ali um 2-0 Internacional, um 2-1 Internacional. O Internacional é obrigado a ganhar, como se o Internacional estivesse jogando com o Sport de Recife, né? Então, o que acontece? O problema é que o fanatismo desses torcedores, eles se afloram ao ponto de
comprometer até mesmo o próprio clube, porque vocês vejam que no decorrer do campeonato, na medida com que as rodadas vão acontecendo, na medida com que essa torcida ela vai começando a entender e perceber o que está acontecendo com o próprio clube, elas começam, elas mesmas começam a começarem a entender os problemas e as dificuldades que a própria equipe delas tem. Por quê? O fanatismo, né? O fanatismo e a paixão é tão grande que não deixa elas fazer uma análise sintética, uma análise minuciosa do seu próprio clube, né? O Internacional, há muitos anos, eu fiz um vídeo logo no começo do campeonato, né? Falando a respeito disso, e onde eu falei que entre os candidatos ao título do Campeonato do Brasileirão deste ano, o Internacional sempre se postou, né? Mas o Internacional sempre foi uma equipe em que sempre se postou entre as equipes candidatas ao título, e na minha opinião ela era uma candidata ao título e não favorita ao título, são duas coisas diferentes. Mas o Internacional sempre fez boas campanhas dentro do Campeonato Brasileiro, mas o Internacional nunca teve a regularidade que o Campeonato Brasileiro pede, nunca teve um entendimento do Campeonato Brasileiro, né? E o torcedor colorado, através do seu fanatismo, ele entende que o Internacional ele é o melhor time do mundo. Eu não estou aqui diminuindo o valor do time do Internacional. Eu estou aqui fazendo uma análise do time do Internacional. O Internacional, ele sempre, o torcedor colorado, ele sempre colocou o time dele, né, o clube, né, o Inter, acima do que o Inter vem apresentando ano após ano. Tanto é que, se você perceber, todos os anos o Internacional entra como candidato ao título e sempre fica ali na meio da tabela para cima, meio da tabela entre quarto e sexto, né, disputando vaga para a Libertadores. Dificilmente você vê aí, teve um ano ou dois atrás aí que o Internacional chegou como vice-campeão, né? Mas o Internacional nunca chegou de fato brigando pelo título e mostrando que de fato seria campeão, o time com cara de campeão. Então eu acredito que os colorados eles deveriam estar fazendo uma análise para ver o que acontece com esse clube do Internacional, né? O que está faltando para eles, né, para que o Inter venha de fato chegar a brigar pelo título, né, e conquistar o título, né, que não conquista há muito tempo. E eles diminuindo esse fanatismo, eles conseguem ter essa percepção, porque o fanatismo é muito grande, né? É muito grande, e daí esse fanatismo ele chega a se tornar desrespeitoso com as demais equipes, né? Ali ele fala, né, a respeito do Ener Valencia, né? O Ener Valencia é um campeão de perder gol, né? Ener Valencia tirou o Internacional de uma Copa Libertadores diante do Fluminense, se eu não me engano, né? Com um gol perdido. Contra o Palmeiras, o Ener Valencia perdeu o gol. Contra o Grêmio, o Ener Valencia perdeu o gol. Então, aí agora voltando lá naquela pergunta que o repórter colocou para o Roger Machado, né? O time que hoje é campeão, o time que hoje ele lidera o campeonato, ele está liderando o campeonato com 3 jogos sendo beneficiado pela arbitragem. Mas e os jogos irregulares e os jogos pífios que o Internacional faz, os pontos que o Internacional vai deixando passar, os pontos que o Internacional vai deixando cair para times de meio de tabela para baixo, porque o Internacional mesmo, a própria torcida do Internacional, tem o costume de dizer que o Internacional é meio que Robin Hood, né? Que tira dos grandes e entrega para os pequenos, né? Isso já é histórico do Internacional. Então, eu acredito que o torcedor do Internacional ele deveria fazer um pouquinho de análise do seu clube para ver o que vem acontecendo, né? Porque você veja que o Inter perdeu ponto para Fortaleza, já deixou 2 pontos para trás, deixou 3 pontos contra o Palmeiras e deixou mais 2 pontos contra o Grêmio. O Grêmio que acabou de ser goleado pelo Mirassol. Mas o Grêmio trocou de técnico. Não importa.
O time que ele quer ser campeão, ele tem que ganhar desses times, tá? O Palmeiras, o ano passado, ele perdeu ponto para esses times. Perdeu ponto para Fortaleza, perdeu ponto para time que estava na metade do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Não foi campeão, não conseguiu fazer ponto suficiente para tirar o título do Botafogo. E você veja que hoje o Palmeiras foi dentro da casa do Internacional e ganhou 3 pontos, foi dentro da casa do Fortaleza, ganhou 3 pontos, que o Internacional deixou 2, tá? E o Internacional que perdeu ponto para Palmeiras, perdeu ponto para Fortaleza, perdeu ponto para Flamengo. Tá certo que o Flamengo é um dos times que também luta pelo campeonato, mas o Internacional tem que sair para ganhar do Flamengo. Perdeu ponto para Grêmio, que tomou 4 do Mirassol. Então, será que o problema é o Palmeiras que está sendo beneficiado ou os demais clubes não têm capacidade e não vêm fazendo o futebol suficiente para estar pontuando junto com o Palmeiras na ponta da tabela, né? Então, acho que fica um pouquinho aí a dica para que os torcedores do Internacional eles comecem a analisar também desta forma, porque você não tem a dúvida de que hoje a mesma arbitragem que errou a favor do Grêmio, errou a favor do Internacional, errou a favor do Palmeiras, amanhã ela vai errar contra, e você vai ter que estar preparado para isso, porque semana passada errou a favor do Palmeiras, essa semana errou a favor do Internacional, entende? Então a arbitragem ela erra porque ela é ruim, ela não erra porque ela está comprada ou porque ela é tendenciosa. E agora mostrar para vocês aqui a reação do Farido, né? O Farido, que é um torcedor fanático do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E vamos ver como que o Farido se comportou agora diante desse pênalti não dado, né? A favor do Grêmio contra o Internacional. Então vocês vejam, né, que semana passada o Baldasso arrancou a cueca pela cabeça por causa de um pênalti que, segundo ele, não deram a favor do Inter, que, segundo o Internacional, deveria até sair do campeonato, porque o campeonato já estava manchado, que para a CBF não era interessante o Internacional sagrar-se campeão do Campeonato Brasileiro. Vocês vejam bem, eu escutei isso no pós-jogo no canal do Baldasso. A torcida falando que para a CBF não é interessante o Internacional ser campeão brasileiro. Mas primeiro analise o que o Internacional vem fazendo para ser campeão brasileiro, né? Vejam se o Internacional vem tendo regularidade. Pega a tabela do Internacional nos últimos campeonatos brasileiros e vejam como o Internacional tem se comportado nos campeonatos brasileiros. Por isso que no meu primeiro vídeo em relação ao Campeonato Brasileiro, eu fui bem claro que, na minha opinião, o Inter é um candidato ao título por ser um clube gigante e por ter um bom time, tá? Mas o Inter não é favorito, tá? Então vamos analisar aqui a reação do Faridão, né? E vamos ver como é que ele se comportou aí diante desse pênalti não dado pro Grêmio, né? Ai, vai sobrar para todo mundo se terminar assim. Olha a bola, dominada, olha o Grêmio, Farido! Volta, Farid! Foi pênalti, Farid! Tem VAR, hein? Tem VAR! Alan Patrick pra fora, é pênalti pro Grêmio! É pênalti! É pênalti! É pênalti, Farido! É pênalti. Não, ele vai ter que ir no VAR. Vai no VAR, agora, Farid! Olha aqui, ó, ele vai ter que ir no VAR. Não tem como não ir no VAR. Vai, ó. Vai pro VAR, Farid! Tem que ir. Foi pênalti. Pelo amor de Deus, velho! Foi pênalti. Pô, que juizinho, foi pênalti. Pênalti pro Grêmio. Foi pênalti, ele não vai olhar. Cadê? Foi pênalti. Estão de brincadeira, pênalti. Tem que marcar o pênalti. Vai ter VAR, hein? Vai ter que ter VAR! Tá de brincadeira? Vai roubar do Grêmio aqui não! Opa! Aqui não vou meter a mão no Grêmio! Respeitem o Grêmio! Se for pro VAR é pênalti! Respeitem o Grêmio!
Se for pro VAR é pênalti, Farid. O jogador do Grêmio não perdeu o escudo da... O que ele tá falando, velho? Olha ali, ó. Traçando linhas. Não, ele falou que ele não quer aglomeração. Ah, perfeito. Tem que ir lá olhar, cacete! Vai tomar no cu. Tem que olhar! Estão de brincadeira! Manda todo mundo embora. Que é Vai pro isso? VAR! Ah! Vai pro VAR! Pênalti! É pênalti! É pênalti pro Grêmio, Farido! É pênalti. Ô, Roger. Caiu ali, ó. É pênalti. Aqui, tá minha caneta? O árbitro ir pro VAR hoje não quer dizer mais nada, hein? Ah, não. Levanta. No VAR é pênalti. Ele vai dar pênalti pro Foi Grêmio. no VAR é pênalti, Farido. É pênalti. Ele vai dar pênalti pro Grêmio. Olha Foi lá, no ó. VAR é Eu pênalti. acho que não foi pênalti, talvez possa ser falta. Ó, o Roger se filmando. Não, tá dentro. Pênalti. Tá dentro da área. É pênalti. É pênalti, Farido. É pênalti. Foi Vai no marcar VAR é o pênalti. pênalti. Foi no Não, VAR é não, pênalti. No VAR é pênalti, tem que dar o pênalti. Seu Braulio! Ô, Braulio! É pênalti, Braulio! Não fica meia hora olhando aí, ó! É pênalti! Vamos pra decisão. Não deu. Nos aplicaram aqui! Estão aplicando no Grêmio, ó! Pênalti, claro! Juizinho de quinta categoria! Perdeu o escudo da FIFA e não sabe por quê! Eu te digo, porque tu é ruim! Tu é fraco! Tu é um péssimo árbitro! O Inter ganhou um pênalti mandrake e o Grêmio não teve um pênalti claro assinalado. Vocês estão vendo como a indignação ela funciona conforme as coisas vão acontecendo? Então, vocês vejam que a indignação do Baldasso no jogo contra o Palmeiras, hoje a indignação do Farido no jogo contra o Internacional. E assim a roda vai girando. O palmeirense ainda não ficou indignado com a arbitragem esse campeonato, mas pode ter certeza que a gente vai ficar ainda, vai chegar a nossa vez, não tenha dúvida disso. Só que a diferença é que enquanto o Palmeiras vem tendo as suas oportunidades e as suas chances, ele vai aproveitando, né? Vai aproveitando, vai fazendo pontuação e hoje vai liderando o campeonato. Então, a gente pedir para que a torcida seja um pouquinho mais faça um pouquinho mais de reflexão, né? E entenda que o Campeonato Brasileiro é assim. A arbitragem no Brasil, ela funciona dessa forma. Ela é muito ruim. Ela vai prejudicar todo mundo e ela vai ajudar todo mundo. Agora eu vou trazer aqui, vou deixar para a gente finalizar o vídeo, a reação para vocês entenderem, né, que vocês vejam que no jogo contra o Fortaleza, né, existiu a possibilidade do Palmeiras não permanecer na ponta da tabela, né? O Palmeiras estava fazendo 2-0 contra o Fortaleza, tomou 2-1 e no finalzinho do jogo, no último lance, uma oportunidade de empate para o Fortaleza, né? E daí aconteceu isso aqui, né? E daí aconteceu isso aqui, né? Oportunidade de empate aí, onde o Palmeiras tomando o gol ficaria no 2-2, perderia a ponta da tabela para o Flamengo, né, que continuaria na liderança, e vocês vejam como que o torcedor se comporta, né? Dá uma olhadinha e vamos dar uma risadinha desse flamenguista aí. Gol do Fortaleza e o Flamengo volta para a liderança. Gol do Fortaleza e o Flamengo volta para a liderança. Gol do Fortaleza, segue o líder! Isso aqui é Flamengo!
Perdeu! Ele perdeu! Ele perdeu! Salvando o Palmeiras mais uma vez. Gol do Fortaleza. Tá vendo aí, pessoal, como é que funciona? Uma hora beneficia um, uma hora beneficia outro, mas enquanto isso o Palmeiras é líder, continua na ponta da tabela aí com 2 pontos de diferença, né? Colocando 2 pontos de vantagem aí sobre o Flamengo, né? E a única coisa que a gente pode dizer hoje para vocês é que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, confere a sua inscrição, né? E deixa aquele likezinho se você gostou do vídeo, beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!